Bem, pessoal, vamos de Ethereum Classic. Agora, aqui na Espanha, 18h52 da tarde. Aí no Brasil deve ser quase 2 da tarde. Pessoal, para quem não sabe, a Ethereum Classic já foi uma única blockchain. Ela, a Ethereum Classic, e a Ethereum normal, a que está lá em segundo lugar na CoinMarketCap. Aqui, vamos botar o ranking aqui, ó. Para quem não sabe, a Ethereum Classic já foi uma única blockchain junto com a Ethereum, que hoje a Ethereum, a Ether, né, que está em segundo lugar, do Vitalik Buterin, que vale 300 bi, e a Ethereum Classic, que hoje vale 7,8 bi. A Classic e a Ethereum normal já foram uma única blockchain, houve um desentendimento entre Vitalik Buterin, Gavin Wood e os demais integrantes do Div Team, fizeram um hard fork e que gerou duas vertentes, a Ether, a Ethereum, que hoje está em segundo lugar na CoinMarketCap, que vale mais de 300 bi, e a Ethereum Classic. Pessoal, vamos analisar a Ethereum Classic, essa super blockchain também, que leva o DNA da Ethereum. Pessoal, no meu indicador aqui já houve reversão de tendência, apesar de nas últimas 2 horas ter aberto um candle agora de venda. O papel já migrou para a banda superior do canal de Keltner, apesar dessa projeção de 26 períodos aqui na nuvem de Shimoku ainda ostentar uma nebulosidade de cor vermelha. O fato é que as linhas estão flats. Aqui no squeeze já se abriu uma barrinha de amplitude de caráter compradora. Aqui no MACD, ambas as linhas exponencial curta e lenta já migrando para mediana da métrica. Já se abriu uma ondulação de caráter, uma amplitude ondular de caráter compradora. Pessoal, a Bitcoin é que orquestrou toda essa quedona. Então, é óbvio que quem arrastou todo mundo cripto, inclusive as altcoins, e inclusive a ETC, a Ethereum Classic, para o limbo foi a Bitcoin. E a Bitcoin já fez fundo, tá, pessoal? Ela já criou 3 candles aqui de compra muito interessantes aqui no 4 horas. E apesar de nas últimas 2 horas ter aberto aqui um candle vendedor, o papel está migrando de volta para VWAP anual e, se romper, vai migrar para VWAP mensal na região de 48, 49 mil dólares. No squeeze, a Bitcoin, apesar dessa quádrupla ondulação de caráter vendedora de forma brutal, ter realmente feito o mercado cripto desabar, é nítido que os vendedores já estão perdendo ímpeto. Então, a gente fica com um olho na Ethereum Classic ou em qualquer altcoin, mas um olho na Bitcoin. A Bitcoin, como todos sabem, de 4 em 4 anos ela sofre um bull run, uma corrida de touros, que é um bull run pós-halving, porque de 4 em 4 anos acontece um halving, como aconteceu em maio de 2012, em que a taxa de mineração no halving é cortada pela metade, gerou o bull run de 2013 e 2014, que levou a Bitcoin de 32 para 1.166 dólares. Aí aconteceu um outro halving que cortou a taxa de mineração pela metade em maio de 2016, que fez com que esse bull run de 2017 e 2018 levasse a Bitcoin de 1.166 para 20 mil dólares. E em maio de 2020 aconteceu mais um halving que cortou novamente a taxa de mineração pela metade e que vai levar a Bitcoin de 20 mil dólares para a região de 240, 230 mil dólares. Mas no meio do bull run, no meio dessa corrida de touros, nós temos uma congestão. Nesse momento, nós vivemos dessa congestão. Percebam aqui que agora no bull run de 2021, 2022, houve a congestão, como houve em 17 e 18, assim como houve em 2013 e 2014. A Bitcoin segue a saga dela, só que nessas correções brutais, ela arrasta o mundo cripto para baixo, o que fez com que a própria Ethereum Classic fosse arrastada. Para mim, a ETC já fez fundo. Eu estou aqui agora no afastamento da média móvel de 200 períodos.
A Ethereum Classic, ela vai buscar agora como principal e próxima resistência relevante a nuvem de Shimoku, cuja linha inferior está na região de 89 dólares, e a MM200, a média móvel 200 períodos, em 98 dólares. Eu acredito que a Ethereum Classic vai encontrar a nuvem de Shimoku em mais ou menos 9 barras de 2 horas, nessa região aqui, ó. Aqui ela deve furar de baixo para cima a nuvem de Shimoku. Furando a nuvem, só vai restar como resistência relevante a própria MM200, que é essa linha lilás aqui, ó. Deixa eu botar aqui. Essa linha aqui, ó. Então, pessoal, rompendo a nuvem, a gente só vai ter essa próxima resistência relevante. E se romper a MM200, depois de romper a nuvem, o papel retoma o seu movimento altista, até porque a nebulosidade na projeção de 26 períodos já vai estar verde. O Trix reflete essa realidade, mas já está com a barriguinha apontada para cima, querendo retornar para a mediana da métrica. Então, pessoal, a gente tem que analisar a Ethereum Classic com um olho na Bitcoin. A Bitcoin mantém a sua saga. A Bitcoin está arrumando aos 240 mil dólares. Esse aqui é um gráfico que eu recebi na virada de 2014 para 2015, que é uma regressão logarítmica não linear da Bitcoin. Esse gráfico funciona como uma espécie de bruxaria para a Bitcoin, e esse gráfico ele nunca errou. Ele para mim, ele sempre foi, para mim e para todo o mercado, ele é de uma precisão quase mística, vamos dizer assim. Nesse momento, a Bitcoin ela está aqui nesse quadrante aqui em 2021, vocês podem perceber, rumando para 100 mil dólares. Por esse gráfico, a Bitcoin vai bater 100 mil dólares em 16 de julho de 2021. É lógico que eu acho que esses 100 mil dólares vai ser alcançado ao longo do ano de 2021. E eu acho também que a Bitcoin vai avançar aqui pelo menos um quarto para cima do segundo quadrante aqui, mais acima, indo para a região de 220, 240 mil dólares, para depois iniciar o inverno cripto, acumular e buscar $1 milhão lá para 2025, 2026, que não está nem aqui no gráfico. Vocês vejam que $1 milhão está aqui, ó. É o topo desse último quadrante aqui. Então, pessoal, esse gráfico ele nunca errou, não é agora que ele vai errar. A Bitcoin está arrumando para o seu target aqui de 200 e poucos mil dólares, vai alcançar 100 mil dólares provavelmente ainda em 2021. O inverno cripto não chegou, como alguns cavaleiros do apocalipse ficam propagando e sem nenhuma fundamentação factível. Quando o inverno cripto chegar, eu vou ser o primeiro a falar para vocês protegerem o patrimônio de vocês, mas agora é hora de encarteirar, principalmente nessas correções mais brutais. A ETC, a Ethereum Classic, é um papel muito interessante, porque ela goza da descentralização da Ethereum normal, mas com alguma vantagem em relação ao custo do gás, porque não tem aquela guerra de gás própria da ETH, da Ethereum normal. Que, na verdade, a Ethereum normal e a Ethereum Classic elas vieram da mesma blockchain, né? Foi um hard fork. A gente chama de Ethereum Classic porque eles batizaram de Ethereum Classic, mas ela é exatamente como a Ethereum normal, com algumas nuances na administração de cada uma das blockchains. Então, pessoal, fica esse registro. Para mim, o fundo da ETC já foi formado, já deu compra nesse meu indicador. Eu, particularmente, encarteiro esse papel há muito tempo. Eu agora, nessa queda, eu encarteirei mais um pouquinho. Fica esse registro. Ela provavelmente, se a Bitcoin furar a VWAP anual, esse papel vai catapultar de preço, literalmente. Agora ele está subindo 17% pela métrica da TradingView. Tá, pessoal? Fica esse registro. Quem tiver alguma sugestão de análise de algum ativo, pode colocar nas mensagens abaixo. E eu daqui a pouco volto com alguma oportunidade no mundo cripto. Grande abraço.